Oi, pessoal! Como vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Albéria Barbosa e hoje eu estou aqui para falar mais um assunto com vocês, que esse assunto eu acho ele muito interessante. O assunto que eu quero falar, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas eu vou misturar um pouco esse assunto. Ele, digamos que seja sobre campanha política, politicagem e educação política. Esse é o meu tema. Falando de campanha política e barulho. E barulho. Nas campanhas políticas, aqui no interior, eu não sei na capital, mas no interior existem os carros de som, os carros de propaganda, que eles passam com. Eu não sei, antigamente quando eu era criança, tinha aquele monte de alto-falante em cima dos carros de som. Era tão bonitinho, achava bonitinho os alto-falantes em cima. Sem brincadeira, achava mesmo. Eu não sei se hoje a coisa mudou, se é diferente, se ainda tem aqueles alto-falantes em cima. Mas uma coisa eu sei: o barulho, quando eles passam pela casa da gente, é horrível. Porque ele invade a nossa casa, o carro de som, o carro de propaganda eleitoral, quando passa por aqui, o som invade a nossa casa, que a gente fica sem conseguir conversar, sem conseguir ouvir uma programação, um áudio, um vídeo no YouTube que a gente queira ouvir. A gente está estudando algum assunto, a gente não pode estudar porque eles vêm atrapalhando, chegando mesmo. É horrível. E eu acho isso desrespeitoso, sabe, gente? Antigamente, um carro de som, fosse com propaganda eleitoral, fosse com algum anúncio, que aqui também ainda tem muito carro de anúncio, quando não é tempo de política, eles passam anunciando, fazendo propaganda de loja, fazendo propaganda de farmácias, etc. Quando passava por uma escola, por uma igreja, por um hospital, eles baixavam o som. Ou por um funeral mesmo, às vezes tinha algum funeral em alguma casa, eles baixavam o som. Existia respeito. Quando eu era criança, eu via esse respeito. E hoje não existe mais. Hoje é o dia que mais se fala de respeito, mais se fala de empatia, mas não existe mais essa empatia. Será se nós temos que voltar ao termo compaixão? Será se esse termo empatia não está muito leve? Será se o termo compaixão não é melhor? A empatia você se imagina no lugar do outro. E a compaixão você sofre com o outro. Você realmente pega um pouco daquele sofrimento, não para ficar sofrendo o tempo todo, mas você pensa, eu não gostaria de ser desrespeitada assim. Seja na minha igreja, seja na minha escola, seja no velório do meu ente querido, eu não gostaria de ser desrespeitada. E ainda tem mais. Os transtornos de comportamento, neurocomportamentais, como autismo, por exemplo, TDAH, bipolaridade, os processamentos sensoriais ativos, se é que eu devo chamar isso, né? Hoje em dia, para falar de autismo, as pessoas dizem tudo é autismo, tudo é autismo. Claro, antigamente não tinha diagnóstico. Antigamente, quando eu era criança, eu via as pessoas dizer muito, fulano é abobalhada. Sabe-se lá se não era autismo, né? Porque eram pessoas inteligentes, que estudavam, que trabalhavam, que até tinham convívio social,
mas que de vez em quando se perturbava com algo, se isolava, ficava estressado. E hoje, muitas dessas pessoas receberam diagnóstico de autismo. As que estão vivas hoje receberam diagnóstico atrasado, né? Eu, por minha vez, uma psicóloga me diagnosticou, mas o meu médico disse que eu não sou autista. Bom, autista ou não, eu tenho questões com o meu processamento sensorial. Eu tenho muita sensibilidade auditiva, mas muita mesmo. E depois que eu perdi a visão por completo, a sensibilidade auditiva aumentou. Na pele eu sempre tive uns probleminhas pequenos, problema com etiqueta, problema com alguns tecidos, inclusive o tecido desse meu vestido, depois que ele foi muito lavado, ele até que tá melhor. Mas no início que eu comprei esse vestido, eu disse, meu Deus, para que eu comprei esse vestido? Mas ele melhorou depois da lavagem, colocar amaciante, essas coisas, ele foi ficando mais gostosinho. Com comida eu tenho algumas restrições também, mas graças a Deus eu não tenho nenhum transtorno social, desde que não haja barulho. Eu tô tocando numa banda Musicap e quando eu vou tocar eu boto fones de ouvido, boto abafadores. Quando eu estou num lugar barulhento demais eu estou usando abafadores também. Mas aonde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que os políticos fazem suas campanhas, pagam os serviços de carros de som, carros de propaganda para fazer suas divulgações e não estão nem aí com pessoas que têm algum tipo de transtorno. Por exemplo, um irmão que eu tenho, que ele tem necessidades específicas em grau grave, que eu acredito ser autismo. Não sou médica, mas pelo que eu vejo dos autistas, nível 3 de suporte, inclusive tenho um sobrinho também, eu acredito que o meu irmão tem autismo nível 3 de suporte. Coitado, ele fica agoniado com som alto demais. Idosos, crianças recém-nascidas. Gente, vocês, políticos, só querem ganhar, né? Só querem se eleger e não importa a que custo. E quem faz a propaganda também quer ganhar seu dinheiro, não tá nem aí se tá incomodando ou não. Vamos pensar nisso, gente. Pensar e decidir fazer diferente. Eu tenho muito problema de rinite, de enxaqueca. E quando eu tô na crise, só Deus na causa. Aí, como se não bastasse as pessoas que têm seus carros populares, liga som em alto volume, como se fosse o dono da rua, o dono do mundo. A gente ainda tem que aturar agora os carros de propaganda política. Politicagem, brigas. Se você não vota no meu partido, não é mais meu amigo. Vou me separar do meu marido porque o meu partido é diferente do dele. Ele não quer votar no meu partido. Não quero mais ser casada, não quero mais viver esse casamento. Vou expulsar meu filho de casa porque ele não vota no candidato que eu quero. Ai, ai.
Ninguém vai votar em um partido político para ver o mundo se ferrar. Quem vai votar, vota porque acredita no seu candidato. Porque acredita que as coisas podem melhorar. No entanto, agora eu pulo para a educação política. Isso não existe aqui no Brasil. Não existe educação política. Nós não somos pessoas politizadas. Eu não sou, eu sou burra demais em termos de política. Eu prometi a mim mesma que eu jamais usaria esse termo para mim. Mas agora eu usei, já foi. Não entendo nada de política. E entender como se não tem quem explique. Os políticos, eles atacam uns aos outros e não tem nenhum santo. Um candidato ataca outro candidato, que o outro candidato fez isso e aquilo de errado, e o outro também ataca porque não fez nada e quem fez foi o outro, e porque A foi preso, e porque B está preso, e é aquela. E no fim de tudo, nem eu nem você está convivendo com eles para saber qual é a verdade. Deus sabe de tudo e eles também sabem. Precisamos de pessoas que nos eduquem politicamente. Eu estou apostando em um candidato e eu vou dizer qual é. Eu vou. Porque eu realmente gostaria que esse candidato ganhasse. Nem ele mesmo acredita que vai ganhar, porque eu já assisti um vídeo dele. Mas justamente por isso, porque eu vejo a diferença no comportamento dele, ele não está acusando ninguém, ele só está fazendo propostas de saúde, segurança, moradia, educação, saúde. Tudo que ele está fazendo é propostas, ele não está brigando com ninguém, não está xingando ninguém. O meu candidato é Dr. Augusto Cury. É ele mesmo, psiquiatra, escritor, terapeuta, treinador de gestão da emoção. Sim, ele mesmo. Uma pessoa que sabe trabalhar para que a humanidade saiba gerir suas emoções, para que a humanidade saiba administrar os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções. Eu acredito que uma pessoa dessa tem capacidade de promover um trabalho de educação política também. De tornar o Brasil um país politizado. Parece que era Aristóteles, filósofo, que dizia que todo ser humano é um político em potencial. Não sei se eu concordo com ele totalmente. Eu acho que todo ser humano, pelo menos aqui no Brasil, todo brasileiro é um politiqueiro em potencial, porque eu já fui uma. Eu brigava por causa de política quando eu era adolescente. Depois eu comecei pensando, eu disse, meu Deus, que bobagem, meu Deus. Esse povo nem sabe que eu existo, só lembra de mim em tempo de política. E quando passa a política, nem lembra que eu existo. E o pior de tudo, aquele que é adversário dele na campanha depois torna-se o seu melhor amigo fora da campanha. E depois até pode se candidatar junto também. Além do mais, eles não são melhores do que eu em nada, são seres humanos como eu, só são mais ricos. Isso eles são. Aliás, mais ricos não ricos, porque financeiramente
só pela misericórdia de Deus e pela graça e por tudo que é de Deus, pela fé. Mas humanamente é igual a mim. Quando eu morrer, eu vou para o cemitério, eles também vão. Se eu não viver direitinho aqui nesse mundo, se eu não viver nos caminhos de Deus, eu vou pagar caro na eternidade. É a lei da causa e do efeito, viu? Não é Deus que queira me mandar para o inferno, não. É porque tudo aquilo que a gente colhe, a gente acaba que a gente planta, a gente acaba colhendo. Então, quem quer merecer um paraíso futuro, tem que começar a viver um pouquinho dele agora, como diz a música de Beto Guedes, naquela música, O Sal da Terra, que ele fez para mostrar a questão da devastação da natureza, né? Da Terra, do planeta. E do egoísmo e de tantas coisas que a música fala. Acho linda, Sal da Terra. Então, vamos tentar construir uma vida nova, com sabedoria, com união, com respeito. Acima de tudo, respeito. Respeito a tua forma diferente de pensar. Respeito até as tuas atitudes, desde que não me atinja, é claro. Augusto Cury, mais uma vez Augusto Cury, doutor Augusto Cury, ele diz assim que nas igualdades nos compreendemos, é mais ou menos assim. Nas igualdades nos compreendemos e nas diferenças nos respeitamos. Isso não significa que nós vamos compactuar com os erros dos outros, não, e nem aceitar nossos próprios erros mesmo, na questão de dizer eu aceito meus erros e sou assim, virar a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não. Melhora, gente, melhora. Como diz minha professora de Libras, quando eu fiz o curso de Libras, às vezes a gente tirava umas brincadeiras engraçadas e eu começava a rir. Ela dizia para mim, Albéria, melhora, tá? Melhora. Então é isso, gente, vamos melhorar. Vamos melhorar, porque nós estamos doentes. Como diz Augusto Cury, estamos uma sociedade doente, gerando pessoas doentes para voltar para a sociedade doente. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos ajudar também, que nós possamos ter misericórdia de nós mesmos. Isso era o que eu queria deixar hoje. Um grande abraço para todos, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Acho que eu ainda lembro, faz tanto tempo que eu não treinei Libras que eu já nem sei mais. Mas é isso. Um abraço. Fiquem todos com Deus.